Se eu tiver Jesus comigo e por Ele auxiliado e por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Seja por caminho duro, espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste vida, não demorarei ainda, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Deus abençoe a todos os irmãos, amigos e simpatizantes pela internet, pelo Facebook, o qual estou transmitindo esta live culto para os irmãos e aonde quer que a palavra vá. Hoje é 14 de dezembro de 2025. Estou aqui novamente, irmãos, para trazer uma palavra para vocês de alento e pregando as almas que estão em prisão agora. Almas que ainda têm a misericórdia de Deus por nós, para que vós, compreendendo a palavra da hora deste dia, possam deixar de suas prisões. Ainda Deus está rompendo as cadeias e os grilhões, enquanto a noiva, a esposa dele, está aqui no mundo e não foi raptada. A palavra continua sendo pregada enquanto a esposa está pregando, enquanto a esposa está falando. E a mensagem da hora hoje é a outra porção agora, que vem após o pastor Osmar Rodrigues Costa e conhecido como o estranho da profecia, ou melhor, a pessoa estranha a qual a profecia de irmão Branham se referiu na mensagem pregada por irmão Branham, chamada Espírito da Verdade. Então, estamos continuando esta caminhada, irmãos, aqui no Brasil, para o mundo, e levando esta palavra. Eu estou aqui pregando, o irmão Luiz ainda não chegou. Como vocês veem, irmãos, aqui é tudo simples, e eu não tenho quase ninguém comigo. Porque a palavra da hora, a palavra da verdade, não é a todos que aceitam ela, não é todos que creem, mas, conforme diz as Escrituras e conhecemos pelas histórias bíblicas, sabemos que a verdade sempre foi perseguida, e o menor número é que estava com a verdade, e a verdade sempre rejeitada por aqueles que são o maior número de pessoas, aqueles que acham que são alguma coisa, mas Deus não os tem escolhido. E esses são os maiores números, né, irmãos, que
estão hoje congregando nas igrejas, muitos louvando a Deus com hinos bonitos, cantados, porém, naquele tempo que estão louvando a Deus, muitas vezes seus pensamentos já estão lá fora no mundo, querendo que termine logo o culto para não ouvir nada da palavra, e assim ouvir um pouquinho, fazer o pregador falar um pouquinho e deu, e para isso está bom. Mas não é assim que funciona, irmãos. O reino de Deus é uma família a qual nós temos que fazer parte e nascer nela. Nós não entramos nesta família, nós não unimos-nos nesta família, mas você, ao ouvir a palavra da hora, então você nasce nesta família. Aí você vem para o reino de Cristo. E uma vez no reino de Cristo, você tem que estar desejoso, sempre estar no reino de Cristo. Deixar para trás as coisas que passaram da sua vida anterior, as coisas daquele reino terrestre que nós ainda vivemos aqui, porém não somos daqui. A esposa aguarda o seu esposo, Jesus Cristo, vir raptá-la, buscá-la, para que ela não sofra, então, com a tribulação que está para começar no mundo. Na verdade, a tribulação já começou, o sistema mundial já está mudando e já estamos vivendo dentro da tribulação. Ainda não se percebe, mas já começou no mês de novembro de 2025, começou a tribulação. Não a grande tribulação, mas a pequena tribulação, poderíamos dizer assim, o início. Por isso que não se percebe, são poucos os que conseguem perceber. Então é o início, são as dores de parto que o planeta Terra agora está sentindo, aquilo que Jesus falou, as dores de parto. Irmãos, vou adorar a Deus agora com as ofertas após o cântico. Então, continuando aqui, irmãos, estávamos falando das dores de parto. O mundo passa pelas dores de parto agora. Que são as dores de parto? Terremotos, catástrofes, furacões em vários lugares. O mundo, o clima mudando. E ao mesmo tempo, além de estar mudando, existem nações que têm tecnologia escondidas, mas existem. Os militares com tecnologias capazes de mudar o clima, de atingir um outro país, se quiser, e mudar o clima daquele país para trazer catástrofes. Eles têm tecnologia revelada pelo Senhor Jesus Cristo através das revelações que eles têm feito a pessoas que Ele tem arrebatado em espírito e depois traz de volta a pessoa para esta vida que ela estava vivendo, restaura ela no corpo, na saúde, para que ela volte e entregue o seu recado daquele encontro que a pessoa teve ali na eternidade com o Mestre, né? Quando ela é arrebatada em espírito por propósito dele. Então, nessas revelações, algumas que eu assisti, o Senhor Jesus Cristo tem revelado que há nações que têm tecnologia até para interferir na eletricidade de outros países e causar um apagão, se quiser, num outro país. E assim eles interferem em tudo que eles quiserem. Nós estamos vivendo nesta época, irmão, isto é o início da tribulação. Logo, eles têm o plano, os planos deles é mudar a moeda de papel, né, aquele papel moeda que nós usamos como dinheiro em nossos países e as próprias moedinhas, né? Eles têm planos de fazer aquilo ficar somente digital. Não é uma coisa ruim. Não seria uma tecnologia ruim. A parte ruim, a parte maligna da coisa é quando eles querem usar isto para dominar o mundo, dominar as pessoas e ter um domínio sobre elas e assim governar o mundo, como eles têm o plano de trazer o anticristo. Isto é planejado pelos governantes mundiais, as ocultas.
onde eles fazem acordos, tratados entre eles, escritos, assinados entre eles em reuniões. Muitas reuniões dessas são secretas, em que o seu povo nem sabe que eles fazem esses tratados. E o meu país aqui, irmãos, é um país que por enquanto está livre de pregar o Evangelho da maneira que estou pregando na internet, e pessoas pregarem em praças públicas, mas mesmo os que pregam em praças públicas, a gente vê que eles são atacados por aí muitas vezes por aqueles incrédulos que não creem na palavra e odeiam que se fale a palavra, porque a palavra é luz. E quando você ouve da verdade e da luz, então você quer distanciamento desta palavra. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa meus irmãos pela internet, aqueles que querem se manifestar, deixando seus nomes ali, assistindo, curtindo. E se não quiserem curtir, que a maioria não quer curtir, mas assiste escondidos, abençoe igualmente amigos e inimigos. Até mesmo os meus inimigos, eu peço que tu os abençoe para que eles vejam com os olhos que eles têm de incredulidade, desejando o mal para mim, porque são inimigos, mas que tu abra os olhos deles para eles enxergarem a obra que tu estás fazendo neste momento, nesta hora, que eu falo, hoje é o dia que vivemos hoje, neste momento, em que a esposa, ela foi preparada com a palavra, porém não está preparada para o arrebatamento. Ela está na palavra perfeita, mas a perfeição só vai ter mesmo agora com a outra porção, aonde então a esposa estará ajuntada. A esposa de todos os países tem que ser ajuntada na perfeição da palavra revelada, que foi revelada para nós nesses últimos dias, e ela alcançou a perfeição no ministério da era de Laodiceia. Foi a era mais escura que teve, porém, ali, nesta era, ela alcançou a perfeição com o mensageiro e último profeta e mensageiro das eras da igreja, William Marion Branham. Então, chegamos na perfeição, Senhor, e que tanto os inimigos como os outros que não compreendem estas coisas possam ter seus entendimentos abertos para receber esta palavra da hora que as liberta de todas as coisas terrenas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos aqui o irmão Luiz que está chegando. Seja bem-vindo, irmão Luiz. Uma boa tarde. O irmão pode se assentar depois ali. Fica à vontade. Que Deus abençoe a oferta que o irmão está dando e que produza em dobro. Pode assentar sim, irmão. Pode vir um pouco mais. Aí tá bom. Excelente. Então, irmãos, continuando aqui como estava falando, estamos sentindo as dores de parto agora. Essas dores de parto o planeta sente. Os terremotos, os furacões, foi o que Jesus deixou escrito na palavra, através daqueles que escreveram a palavra. Os seus discípulos, os seus apóstolos, e ali deixaram escrito para nós o que hoje se cumpre. E nós estamos adentrando então a tribulação. Eles dizem que a noiva vai ser tirada daqui, não vai passar pela tribulação. Sim, a noiva não passa pela grande tribulação. Mas quando estiver ali o anticristo para assumir e correr atrás da esposa para a pegar e aprender e querer ali martirizá-la, como ele vai fazer com aqueles incrédulos que não subirão no arrebatamento, então as pessoas que não aceitaram esta palavra da revelação do último dia através do mensageiro William Marion Branham, que é o último profeta e mensageiro das eras da igreja, não tem como aceitar e ir ao arrebatamento, pois perderam a preparação para o rapto, porque perderam a palavra dele. Há uma pequena misericórdia hoje, irmãos, através da pregação que estou fazendo para você. Esta pregação é a última misericórdia de Deus para você que quer deixar de ser alma encarcerada. Encarcerada no quê? Na igreja, na denominação onde você está, onde você aprendeu que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Mas nós sabemos que até mesmo os judeus, os israelitas, creem em um único Deus. Até mesmo lá, aqueles que são os muçulmanos que creem no Alcorão,
ali que creem no Deus Alá, eles creem em um único Deus. Eles não conseguem compreender como que nós, gentios, vamos crer em 3 deuses separados uns dos outros, 3 pessoas distintas. Mas o último mensageiro explicou para nós isto. Ele deixou bem claro que é um único Deus em 3 ofícios. É o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele foi Pai, Filho e Espírito Santo. Ele teve esses 3 ofícios nele mesmo. E assim, o Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, que foi rejeitado por Israel, porque estavam cegados para isso, ele se revelou nesses últimos dias, sabemos pelas pregações do irmão Branham, como o único Deus encarnado em carne humana. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele se revelou que ele era aquele Jeová do Antigo Testamento, que Jeová, irmão Branham explicou para nós que a palavra Jeová nem existe na Bíblia. É J-H-W-U que está escrito na Bíblia. Mas os testemunhas de Jeová acrescentaram algumas vogais no meio daquelas palavras para poder pronunciar este nome que é indecifrável, é impronunciável. J-H-V-H ou W-H, né? Então ali essa doutrina dos Jeovás já acrescentaram aquelas palavras, algo que não poderia ser acrescentado. E a palavra diz no final ali de Apocalipse: aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desta profecia, que esta profecia é todo o livro da Bíblia, não é só o livro de Apocalipse que se refere, é toda a Bíblia que está ali. Aquele que acrescentar ou tirar alguma parte desta profecia sofrerá os danos que vêm da tribulação, ou seja, serão pessoas perseguidas pelo anticristo, não subirão ao arrebatamento e não pertencem à família de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo agora tem um novo nome. E este novo nome ele ressuscitou com ele, chamado Branham. Nós entendemos que existe o profeta Branham, com o sobrenome dele Branham. Porém, o sobrenome dele não tem nada a ver, ou melhor, tem a ver também. Jesus escolheu este nome Branham para ser o seu novo nome Branham. Ele escolheu esse nome que era o do último mensageiro para ser o nome dele. E este último mensageiro, William Marion Branham, trouxe então a palavra revelada para nós no último tempo, da era de Laodiceia, que hoje já findou e nós estamos na era da esposa aguardando o arrebatamento. A esposa que vem após finalizar a era de Laodiceia. A era finaliza quando o profeta é levado, deixa tudo revelado para nós. E aí então vem os adicionais seguintes que explicam melhor esta mensagem para nós. Tivemos a pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa. O rapto não cedeu. Então estamos aguardando o arrebatamento com a outra porção agora que segue do parágrafo 43 para o parágrafo 44. E esta é a ordem correta que nós cremos aqui, irmãos. Nós não podemos sair desta ordem nem desta linha que Deus colocou desde que Ele mesmo fundou a sua igreja, fundando ela com os seus discípulos, ensinando eles. E então, quando ele subiu aos céus e ali aquela nuvem o encobriu, a palavra ficou a cargo dos discípulos agora levarem à frente aquela palavra. Começou ali uma linha que nós não podemos sair daquela linha. Esta linha passou pelas eras da igreja e cada era teve seu mensageiro da sua era. Então nós não podemos sair daquele mensageiro que nós ouvimos. Por isso, todos os que não ouviram o irmão Branham hoje são almas encarceradas, porque perdem a linha da verdade do tempo que Deus deu e perdem também toda a verdade que Deus deu através daquele mensageiro. Por isso sabemos que nós temos que seguir o irmão Branham, porque ele é o último mensageiro. Seguimos a mensagem dele e seguimos a mensagem do adicional que foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Porém, temos que também entender que dentro desta linha, Deus colocou a outra porção para finalizar esta palavra, que não foi finalizada pela pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Não foi finalizada.
Então ali, o tabernáculo que prega, que ficou ali no lugar onde o pastor Osmar pregava, também não está seguindo adiante com a linha verdadeira. Para sermos salvos não adianta fazer pregação, para xingar os irmãos, e isso ou aquilo, e advertir eles disso ou daquilo. É tudo em vão. Se você está fora da linha, fora da fila que Deus colocou desde o princípio, o que você faz é tudo em vão. Deus só vai reconhecer nós como sua esposa, seus filhos eleitos, se nós estivermos debaixo da obediência da linha que Ele deixou para ser seguida. Fora disso, Deus não olha para nós. Ele tem um olhar diferente. Qual é o olhar de Jesus para nós? É aquilo que Ele está fazendo hoje. Então, Ele olha para a pregação que eu estou fazendo da outra porção para você, que ainda está em curso. Não fomos arrebatados ainda. Então, se você vier para esta linha, que é a linha correta, então você poderá estar junto, unido com eles e ser chamado Filho do Deus Altíssimo. Ou também da família de Jesus Cristo Branham, com seu novo nome Branham. Ou também esposa do Senhor. A esposa do Senhor não pode estar fora da linha correta. Por isso é que nós sabemos que quem não está na linha correta é uma denominação. Passou a denominar-se iguais às igrejas evangélicas que deixaram da Igreja Católica e hoje se encontram denominadas e quase já voltando a unir-se com a sua mamãe católica, que logo nós estaremos vendo isso. E aqui no mundo ficarão só duas vertentes, as quais estamos se aproximando delas. Nós vamos ficar entre os filhos, a esposa do Senhor Jesus Cristo no mundo, antes de ser arrebatado, e o joio, que é aqueles de outras denominações, que creem em todas as coisas, alguns até creem em partes da Bíblia, mas cada um diferente do outro. Denominações, né? E seitas de religiões que foram fundadas pelas trevas no reino de Satanás. Ele as fundou. Quem fundou o candomblé? Jesus Cristo não fundou o candomblé. Jesus Cristo não fundou o espiritismo. Jesus Cristo não fundou a Igreja Católica Romana. Então, que Deus abençoe vocês, irmãos, com esta palavra. E nós vamos continuar hoje lendo, então, a continuação pela 8ª vez já, né, a parte 8, falando sobre o primeiro selo que irmão Branham pregou para nós deixa eu vir aqui, 11 de março de 1965. E aqui nós vamos então profetizar outra vez o que ele já deixou profetizado, né? Vamos ler aqui, irmão, vou ler para vocês aqui o Salmo 119, que diz o seguinte: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Bendita seja a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, irmãos, vou continuar a leitura do primeiro selo, que nós paramos. A outra vez eu parei no parágrafo 319, eu vou ler do 318, então, em diante, um pouquinho antes, para relembrar aquela parte, aonde irmão Branham continua falando o seguinte:
Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmão Branham fala. Se seu nome foi colocado naquele livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, você ficará tão alegre em cumprir isso, que você não vê a hora de fazê-lo. Veja aqui, você diz, quero que você entenda que eu sou igualmente religioso. Bem, isso pode ser verdade. Veja, quem poderia dizer que aqueles sacerdotes não eram religiosos? Nos dias do Senhor Jesus, quem poderia dizer que Israel não era religioso no deserto? Quando eles eram reticências, bem, Deus me abençoou tantas vezes. Sim, Ele os abençoou sim, eles nem tinham de trabalhar para viver. Ele os alimentou do céu e Jesus disse, eles estão todos perdidos e mortos e pereceram. Nossos pais, eles disseram, comeram maná no deserto por 40 anos. Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados. Está vendo? Ele disse, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu, de Deus, do céu. Se alguém come este pão, nunca morrerá. Está vendo? Ele é a árvore da vida. E a mesma coisa, irmãos, é esta mensagem da outra porção agora. Se você não está unido com a linha verdadeira de Deus, daquilo do propósito de Deus para o último tempo, você não está unido com a árvore da vida, que é Jesus. Você não está unido na videira verdadeira, a qual começou lá com o próprio Senhor Jesus Cristo Alfa, e hoje terminou com Branham, porque já está finalizado. Branham já pregou a parte dele. Nós estamos vivendo um tempo após Branham, e nós ouvimos a palavra do adicional após Branham. Eu faço parte disso, ou fiz parte daquilo que eu ouvia do adicional pastor Osmar Rodrigues Costa. Então vejam, irmãos, terminou o tempo do adicional pastor Osmar Rodrigues Costa, e assim como fizeram com o profeta irmão Branham, os demais no mundo inteiro, a maioria das pessoas não creram no pastor Osmar Rodrigues Costa, como ele sendo o adicional que continuava ali a mensagem de Branham, porque Branham profetizou que quando ele partisse, está escrito na mensagem Espírito da Verdade, certamente Deus enviaria outro para deixar no lugar. Por que Branham disse isto? Porque o irmão Branham sabe que a mensagem de um homem só, a noiva não fica sem líder. Então, ele sabendo disso, Deus disse para ele, eu enviarei outro, você virá. O rapto ainda não estará no tempo. Porque aqueles grãos que estavam ouvindo de ti, a tua palavra, ainda eram semente que não estavam prontas. Não estavam amadurecidas para dar aquele fruto da esposa. E qual é o fruto da esposa? É simplesmente ser esposa, saber quem ela é, a quem ela adora, a qual linha ela segue corretamente. Este é o fruto de ser esposa. Então, irmão Branham sabia, irmãos, que a noiva não fica sem liderança. Deus não deixa o seu povo sem líder. Se fosse assim, ele teria deixado, então, o povo dele sem líder quando Moisés foi retirado. Para quê? Moisés foi retirado, ele era o líder daquele povo que estava levando aquele povo para a terra prometida. Então agora Moisés foi tirado, o povo começou a murmurar e dizer, nós ficamos agora sem nosso líder maior, o que vamos fazer? Vamos escolher alguém do nosso meio? Ou nós mesmos vamos pregar por nós mesmos? Vamos dividir-nos, um grupinho de vocês lá da tribo não sei do que, a outra tribo de lá, vocês vão pregar a mesma coisa que nós. Mas irmãos, se isso desse certo, eles estariam que estar pregando tudo a mesma coisa, e amando-se uns aos outros e vivendo, regozijando-se entre uns aos outros com a mesma doutrina deles, a fé deles, né? Vocês não veem que não dá certo. Um grupinho fala uma coisa, então dura um tempinho ali, por enquanto aquele grupinho está falando igual a este, mas passam uns meses e você vai verificar e já aquele grupinho já tem alguma coisa diferente do outro grupinho. Já não estão falando a mesma linguagem. Por quê?
porque falta aquele líder maior, o qual Deus então envia. Deus, através de um homem só, coloca tudo na ordem. E então vocês têm que seguir aquele líder até o final. Então Deus levantou Josué. Vejam, Deus levantou Josué. Não foi o povo que escolheu Josué. Se vocês forem ler a história na Bíblia, vão ver que muitos não gostavam de Josué e não queriam ele naquela liderança. Teve alguns que ele teve que enfrentar e sofrer o desprezo deles, até que então, depois de certo tempo, então eles começaram a entender que Josué ficou no lugar de Moisés. Quando Josué começou a ganhar as batalhas e Deus ganhava para ele e mostrava que era com ele, e assim o povo começou a ver, e mesmo assim teve aqueles que também se rebelaram lá no tempo de Josué. Aquele que roubou a cunha de ouro, que escondeu debaixo da sua tenda, enterrado na areia do deserto, né? Foi um que enfrentou Josué e morreu apedrejado por todos os outros, ele e sua família, porque ali estavam contra a palavra da hora do momento. Então vejam, irmãos, a mesma coisa, irmão Branham prega para nós, e eu somente estou aqui continuando a leitura do primeiro selo, que tudo que eu falo confirma, com as palavras do irmão Branham e com a própria palavra da Bíblia. Então no parágrafo 323, irmão Branham continua dizendo: Jesus disse, eles estão todos mortos, eternamente separados. Está vendo? Ele disse, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém come este pão, nunca morrerá. Está vendo? Ele é a árvore da vida. Note, exatamente como e quando Jesus veio. Aqueles sacerdotes, eles chegaram lá, muito religiosos, olha, ninguém poderia dizer que não eram homens finos, que coisa. Eles caminhavam na linha daquela lei, tudo quanto aquela igreja dizia, eles faziam, se não fizessem eram apedrejados, e assim, sabe o que Jesus os chamou? João os chamou, bando de hipócritas. João, aquele primo de Jesus que batizava no Rio Jordão. Não o João da ilha de Patmos, mas o apóstolo João, aquele João que saiu a pregar no deserto, aquele que precursou a primeira vinda de Jesus Cristo e que anunciou o Messias, ele dizia isso dele: bando de hipócritas, não penseis que por pertencerdes a essa organização tende algo a ver com Deus. E Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Disse, toda vez que Deus enviou um profeta, o que aconteceu? Vós o apedrejastes e o lançastes no sepulcro, e agora ides lá e polis seus sepulcros. E hoje não é a mesma coisa, meus irmãos? Apedrejaram no tempo do Osmar até o Osmar, não aceitaram a sua mensagem quando todos deveriam ter aceitado. Não aceitaram a mensagem de Branham quando todos no mundo inteiro deveriam ter aceitado, porque quando Deus envia o seu mensageiro é aquele que tem que ser ouvido no mundo inteiro. Deus não vai enviar um mensageiro ali para que ouçam um na católica, o outro lá na presbiteriana, o outro lá na batista, na metodista, ou lá no candomblé, ou lá no espiritismo. Não, Deus envia um que vem do céu com a única palavra da verdade da hora e do dia, para que todos os outros não tenham outras religiões senão aquela do Deus Altíssimo, aonde Ele está falando com o povo. Parágrafo 325, irmão Branham continua, não é a mesma coisa que a Igreja Católica fez? Veja Joana d'Arc e São Patrício e todos os demais, são eles os que põem dentro. E então desenterraram o corpo de Joana d'Arc e o lançaram no rio, algumas centenas de anos mais tarde, e a queimaram como bruxa. Vós tendes por pai ao diabo e fazeis as suas obras. Exatamente isto. Isto irá por todo o mundo, está vendo? Certo? Foi isso que Jesus disse. E você acha que está tudo bem? Parece muito bom esse cavalo branco, mas veja o que você tem. É exatamente isso, mas ele disse que eles queriam isto. Assim,
ele lhes daria a operação do erro. Então, irmãos, tem pessoas que acreditam que o arrebatamento vai se acontecer da maneira seguinte: nós estamos trancados aqui na arca, agora Jesus vai nos arrebatar daqui, e daqui vamos para o céu e o mundo terminou para nós. Nós estamos dentro da arca, que é a palavra de Deus revelada do dia, estamos presos a esta palavra. Quem recebeu a pregação do mensageiro William Marion Branham recebeu a palavra da hora e do dia para ele e para este dia de hoje também, porque este ministério é o mesmo continuando Branham, porque não há outro mensageiro após Branham. A palavra que foi pregada é a de Branham. Nós seguimos a palavra revelada de Branham. Porém, quando Branham foi tirado, Deus enviou aquele outro adicional para continuar o caminho de Branham, profetizando outra vez com Apocalipse 10:11, a outras nações e povos e língua, aquilo que Branham já havia profetizado. Ou seja, falando a mesma coisa que Branham já havia falado. E por que Deus fez isso? Para relembrar a mensagem de Branham, para nós continuarmos a caminhada até o arrebatamento e termos vida dentro de nós, porém, seguindo uma única pessoa só, para que todos tivessem ali a mesma fé, doutrina, num só ensinamento. Mas parece que funcionou por pouco tempo. Funcionou do ano 2000 até mais ou menos 2018. Ali já começou a não funcionar mais. A luz que tinha começado brilhando forte em ano 2000 para cá, ela começou ali do ano 2015, 2016, foi ficando mais fraca e mais fraca, chegou em 2018 e enfraqueceu totalmente. E aí, Deus então teve que retirar aquilo para continuar com uma luz que fosse forte e que voltasse para a linha original do Senhor. Parágrafo 327, o primeiro selo. Então você acha que está tudo bem, parece muito bem esse cavalo branco, mas veja que tem. É exatamente isso que está cavalgando agora, mas ele disse que eles queriam isto, assim eles dariam a operação do erro. Lembre-se, esta prostituta de Apocalipse 17, ela era o mistério Babilônia, a mãe das prostituições. Eis o que o irmão Branham está revelando para nós no primeiro selo. O que é a revelação do primeiro selo? É revelando quem era aquela prostituta ali do Apocalipse 19. Ele está revelando. Isso estava em segredo naquelas vozes que João ouviu dos trovões e não pôde escrever. Então veio a revelação para o irmão Branham dentro da nuvem de 28 de fevereiro de 1963 e ele desce da nuvem. E então ele prega estas revelações ao povo. E de lá para cá, o Cordeiro saiu do trono, e não há mais a graça para nós, desde que aquela nuvem veio ao mundo e apareceu ali. Ali terminou a era da intercessão, agora a graça terminou, começou a era do leão. Jesus Cristo não é mais o Cordeiro, ele é o leão que julga agora as nações por seus atos e atitudes que tiveram contra a palavra de Deus durante todas essas eras passadas. Agora ele é juiz, e ainda hoje ele é juiz. Irmão Branham continua dizendo, e João a admirou. Ela era o mistério Babilônia, a mãe das prostituições. E João admirou do mesmo modo que este homem. Veja, espere, nós chegamos aqui e ouvemos observando este cavalo aqui, está vendo? Mas você notou, o que aconteceu foi isto, que ele admirou com grande admiração. Mas o mistério era que ele bebia o sangue dos mártires de Cristo. Uma formosa igreja sentada ali, vestida de púrpura e ouro, e tinha um cálice na mão da imundícia das suas prostituições. O que são prostituições? É viver iniquamente. Essa é a sua doutrina que ela estava distribuindo, tomando a palavra de Deus e invalidando-a por algumas ave-marias e todos estes outros tipos de coisas e distribuindo isto. E os reis da terra se prostituíram com ela. Bem, você diz,
isso é a Igreja Católica, mas ela era a mãe das prostituições. Veja, a mesma coisa que ela era, aí está. O que aconteceu? Quando o reformador morria e a sua mensagem se extinguia, vocês organizavam e colocavam um bando de jovens mundanos ali e reiniciavam aquilo para viver da maneira que queriam. Vocês não quiseram permanecer com a palavra. Ao invés de avançarem com a palavra, eles ficaram ali mesmo. É isto aqui, não façam isto. Ele é isto, veja, ele ali em cima. Ele ali em cima, esse ele aqui é Jesus que está se referindo. Jesus ali em cima, olhando todas as coisas, observando, né? Note, essa é uma coisa. Queremos falar de mais umas duas coisas antes de encerrar. Ele é o príncipe que haveria de destruir o povo de Daniel. Você crê nisso? Agora vou fazer isto. Se você me ajudar e for tolerante comigo por alguns minutos, eu irei. Eu farei isto tão rápido quanto possa, mas quero deixar claro, o Espírito Santo me deu isto, tão certo quanto estou aqui de pé. Está vendo? Está vendo? Agora veja, retornemos a Daniel só por um minuto. Quero ler algo para você. Se você não retornar, não tem problema. Quero ler Daniel 9. E quero ler os versículos 26 e 27 de Daniel 9. E observe, se ele é o que vai destruir o povo de Daniel, ou o que ele vai fazer. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Veja, são as 62 semanas em que ele seria tirado, das 70 semanas. Não será mais, mas pelo povo do príncipe, que é a hierarquia aqui, que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma grande inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Quero lhes perguntar uma coisa. Depois que Cristo foi tirado da terra, nos 3 anos e meio do seu ministério, e o que destruiu o templo? Quem o destruiu? O irmão Brana responde aqui, Roma. Claro, Constantino. Não, desculpe-me que o irmão Brana se enganou, né? Ele quis dizer Tito, o general romano. Ele destruiu o príncipe. Agora note, observem isto, companheiros. Segue abaixo este muro. Mas vejam que Tito era o general do exército romano e obedecia a quem? Hein, Luiz? Obedecia ao imperador Constantino, né? Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu parou diante da mulher para tragar-lhe o filho, tão logo ele nascesse. Está certo? O irmão Brano pergunta. A congregação diz amém. Quem foi que tentou tragar o filho quando ele nasceu? Roma. Estão vendo? Aí está o dragão vermelho. Então o irmão Brano respondeu aqui que foi Roma. Estão vendo? Aí está o dragão vermelho. Aqui está o príncipe. Aqui está a besta. Estão vendo? Aí estão eles, cada um deles, exatamente o mesmo. Vejam, tragar o filho. Deus o arrebatou para o céu e assentou-se em seu trono. É aí onde Cristo está agora, até o tempo designado. Estão vendo? Agora observem o que ele fará. Creio que eu estava falando com alguém aqui, pode ter sido o irmão Robertson hoje, ou alguém com quem eu estava conversando acerca disto. Não acerca disto aqui, mas apenas sobre a mesma coisa. Creio que preguei sobre isso aqui não faz muito, o que acontecerá com estes Estados Unidos acerca desta situação de dinheiro, estão vendo? Bem, estamos agora pagando nossas dívidas com impostos que serão pagos daqui a 40 anos. É o quanto estamos atrasados. Já sintonizaram a KAIR, Radiodifusora Tradicional, o nome de uma... Aqui o nome está se referindo a uma rádio, que você está perguntando, já sintonizaram a rádio tal? O irmão Breno está perguntando, né? O nome da rádio era KAIR, né? Então,
lá o Lifeline e a ouviram, vejam, de Washington, ora, estamos completamente falidos. É só isso. Qual é o problema? O ouro está todo recolhido e os judeus têm os títulos de crédito, vai ser Roma. Agora observe, sabemos quem possui as grandes lojas, mas Roma tem a maior parte da riqueza do mundo, o resto dela os judeus têm. Agora observe isto, agora somente ouça isto com o Espírito Santo me apresentou isto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as obrigações. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe, ó como ele é sagaz, aqui está ele agora. Temos nosso quadro e sabemos que ele é Roma, sabemos que ele é o cavaleiro sobre o cavalo branco, sabemos que ele saiu com uma doutrina, e então o que aconteceu com a Roma pagã converteu-se na Roma papal, e ela foi coroada. Deram então uma coroa a um homem, e aquele homem disseram que era o representante de Cristo aqui na terra. Não, irmãos, o representante de Cristo aqui na terra foi o último mensageiro William Marion Branham. Ele foi o representante enviado à última era da igreja. E cada um dos anteriores a irmão Branham, que passaram nas 7 eras da igreja, foram os representantes de Cristo aqui na terra. Porque era sempre a um que Deus falava. E Deus queria que fosse ouvido aquele um que ele enviava. Então a palavra da salvação sempre esteve com Deus. E Deus sempre trabalhando através de um homem só, para trazer a palavra de salvação através daquele homem só. Mas o que fez essa Roma que coroaram então um homem para ficar no lugar de Jesus Cristo aqui no mundo, dizendo que estava no lugar de Cristo? Modificaram a coisa toda, irmãos. Modificaram a Bíblia. Acrescentaram doutrinas que não existem na Bíblia, então eles vão pagar caro por isto, porque a palavra diz, quando tirar ou acrescentar as coisas que estão na palavra de Deus, então sofrereis o dano, as consequências de afrontar a Deus e querer modificar aquilo que Deus originalmente queria para nós. E assim, ela foi e ainda é hoje aquela que sufoca a esposa do Senhor Jesus Cristo no mundo. Mas a esposa tem que aparecer. A esposa apareceu no tempo de Branham, eram os que criam em Branham. A esposa apareceu no adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, pessoa estranha, são os que creram no pastor Osmar Rodrigues Costa. Porém, esses que creram no pastor Osmar estão hoje persuadidos a sofrerem também uma, como é que eu vou dizer assim, irmãos? Tribulação, uma pequena tribulação, né? Mas não é bem a palavra correta, tribulação. Eles vão sofrer um dano, porque eles estão sendo provados, é a palavra correta, provação. Eles estão hoje sofrendo a provação através da outra porção agora, estão sendo provados em Deus. Quais permanecerão com a verdade da hora e do dia? Estes são a esposa verdadeira. Estes que permanecerem com a verdade da hora do dia após Osmar Rodrigues Costa. Não adianta continuar com aquele adicional que findou a jornada. Porque existe um parágrafo 44 que diz que fiquem com ela enquanto for escritura. Mas houve algumas coisas que não eram mais escritura. Então Deus recolheu o seu servo para que continuasse com outro servo. E agora, quem continuará na linha correta? Vão continuar ainda numa linha
que não está mais correta, então isso prova que vocês não são a esposa verdadeira. Porque a esposa verdadeira continua na linha correta, com a palavra correta e da hora do dia. A verdade do dia. A verdade de agora. Então vós estão sendo provados pela pregação que eu vos faço. E vós tens que tomar uma decisão. Continuarei seguindo no meu caminho como pastor que eu tenho no meu tabernáculo, cada um individualmente, seja Franca, seja Belém do Pará, seja no Rio Grande do Sul, Sapucaí, aonde for, Chapecó, qualquer um. Você tem que fazer essa pergunta: continuarei seguindo do jeito que eu estou seguindo? Ou eu vou na linha correta que estão me pregando agora? E agora, qual decisão você toma? Você tomará a decisão de dizer: eu estou correto, e você que prega isto para mim é que não está correto. Esta é a decisão que você tomará. Essa é a decisão que você range os dentes agora quando ouve a minha pregação. Mas eu digo para você: decisão errada, meu irmão e minha irmã. A decisão correta é aquilo que Deus chamou para esta hora agora. E foi para isto que Ele me ungiu, para pregar esta palavra para você e para trazer essa provação sobre você. E agora você está sabendo disso. Então, a escolha ficou com você. Você agora vai decidir o caminho que você quer ir. Continuar do jeito que está, pregando a mensagem de João, ou pregar a mensagem da pessoa estranha que continua com a outra porção agora. Então esta aprovação está sobre você. E aí, você saberá quem é a esposa verdadeira, porque a esposa verdadeira fica com a palavra de Deus revelada na hora e do dia. Parágrafo 341 do primeiro selo, continuando. Irmão Branham diz: agora observe, no tempo do fim, não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, a última parte da semana, que há pouco tempo estudamos, as 70 semanas de Daniel, e Cristo profetizou pelos 3 anos e meio, e 3 anos e meio ainda estão determinados. Está certo? A congregação responde amém. E este príncipe daquele tempo deverá fazer um concerto com o povo de Daniel, que são os judeus. Aí é quando a noiva é tirada agora. Ela não verá isto. Note, na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um concerto com Roma, faz um concerto com eles, sem dúvida pela riqueza, porque os católicos e os judeus detêm a riqueza do mundo. Isso era no tempo que o irmão Branham estava pregando, irmãos. Eu não sei se ainda hoje continua sendo assim. Nós estamos no ano 2025. Esta mensagem de Branham foi pregada em 1965. Naquele tempo, de certo, era assim. Acredito que hoje ainda continue assim. A Igreja Católica detém a maior parte da riqueza do mundo junto com os judeus. Ainda está desta maneira. Eu estive no Vaticano, diz irmão Branham, vi a coroa tríplice, estava para ter uma entrevista com o Papa. O barão von Blomberg a conseguiu para mim, para uma quarta-feira à tarde, às 3 horas. E quando me levaram à presença do rei, cortaram as bainhas da minha calça. Tudo bem, disseram-me, para nunca virar as costas ao me afastar dele. Tudo bem, mas eu disse: o que tenho de fazer diante deste indivíduo? Disseram: bem, o senhor apenas entra e se põe sobre um joelho e beija seu dedo. Eu disse: nada disso, não, senhor. Eu disse: eu chamarei qualquer homem de irmão que queira ser irmão. Eu o chamarei de reverendo, se ele quiser ser chamado disso. Mas adorar um homem, isso pertence totalmente a Jesus Cristo. Está vendo? Não, senhor. Não beijar a mão de homem algum desse jeito. Não mesmo. Assim eu não fui.
Então nos conta aqui irmão Branham que na entrevista que ele ia ter com o Papa, que conseguiram para ele não foi por este motivo, meus irmãos, porque ele teria que se ajoelhar diante dele e beijar o seu anel. E quantos reis e presidentes da terra fazem isso já há muitos anos? Qualquer presidente que se elege, vão lá, tem que fazer a mesma coisa, adorar ao Papa. Parece-me, irmãos, que Bolsonaro não fez isto. Então está aí um dos ódios que tem do Bolsonaro. Mas pude ir por todo o Vaticano, ora, não se poderia comprá-lo com 100 bilhões de dólares? Bem, você iria... Somente pense, a riqueza do mundo, a Bíblia diz, se achou nela, somente pense nos grandes lugares, os bilhões. Por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo e nem sabem acerca do que estão falando, isso mesmo. Comunismo não é nada, é uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos, isso mesmo. E depois que a igreja for tirada, Roma e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia disse que eles iriam com o povo santo. E agora notem, eles o farão porque esta nação vai ficar falida, é por isto. E o resto do mundo, que segue o padrão do ouro, está falido. Vocês sabem disso se estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagamos por 40 anos? Onde estaremos? Há uma só coisa que pode acontecer, que é escolher a moeda e pagar os títulos. E não podemos fazê-lo. Wall Street os possui, e Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano. E os judeus têm o resto de Wall Street com o comércio do mundo. Não podemos recolhê-lo. E se pudessem fazê-lo, esses produtores de uísque, todos esses produtores de cigarro, com bilhões de dólares por ano, e abatem todo o seu imposto de renda com fotos vulgares e coisas assim, e vão lá para o Arizona e compram milhões de acres de terra, ou milhares, e cavam aqueles grandes poços por 50 mil dólares, e os pagam com imposto de renda. Eu colocaria na cadeia se você não pagasse o seu, mas eles abatem do imposto e constroem poços e enviam escavadeiras para lá, e o que fazem? Constroem conjuntos residenciais lá, no mandato seguinte com o dinheiro que ganharam. Eles têm de fazer um investimento e constroem casas, conjuntos lá, e os vendem por milhões de dólares. Você acha que esses indivíduos vão se comprometer a mudar a moeda? Como este indivíduo aqui, qual é o nome dele? Castro, fez. Ele fez a única coisa inteligente que já fez, então, quando destruiu os títulos de dívida, quitou-os e destruiu-os. Notem, mas nós não podemos fazer isso. Esses indivíduos não deixarão. Os ricos mercadores da terra o controlam. E então só há uma coisa a fazer. A Igreja Católica pode pegá-lo. Ela é a única que tem o dinheiro. E ela pode fazê-lo. E o fará. E ao fazê-lo para obter isto, ela se comprometerá com os judeus fazendo um concerto. E quando ela fizer este concerto com os judeus, agora lembre-se, estou tirando isto da Escritura. E agora quando ela fizer isto, e fizer este concerto, notamos em Daniel 8, 23 e 25, ele fará prosperar o engano. E engano é manufatura. Manufatura, o que é uma coisa manufaturada? É uma coisa fabricada. O engano é uma manufatura na sua mão. E ele faz este concerto com os judeus. E no meio desses 3 anos e meio, ele quebra este concerto, tão logo estiver com tudo armado.
e amarrar o dinheiro dos judeus. E quando ele fizer isso, que coisa, diz o irmão Branham aqui, que coisa. Ele é chamado o anticristo até o fim da era da igreja, porque ele e seus filhos são contra Cristo e a palavra. Contra Cristo e contra a palavra de Deus, a Bíblia. Este homem é chamado o anticristo. Agora, ele vai ter em seu poder o dinheiro, e é aí onde eu penso que isto entrará. Só um minuto. Ao dizer assim, então, quero voltar a isto num minuto. Ele é chamado anticristo e será chamado anticristo à vista de Deus, até o tempo do fim. Agora, mas então ele será chamado a alguma outra coisa. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus. Como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. E então, irmão, o que ele fará, ou o que ele irá fazer, terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo, completamente. E durante esse tempo, esses dois profetas se levantarão, entrando em cena, e chamarão esses 144 mil. Então, o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio, intercâmbio de mercadoria e tudo do mundo. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta, que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. O irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. Agora aqui, irmãos, vamos fazer uma pequena pausa. A marca da besta. Nós estamos nos aproximando dela. Então, o irmão Branham pregou uma certa mensagem, onde ele dizia que aqueles que estão marcados com a marca da besta, eles já estão marcados porque essa marca da besta é a doutrina incutida da Igreja Católica Romana na cabeça, na mente, no pensamento, no intelecto daqueles que seguem a Igreja Católica Romana. É a sua doutrina. É essa doutrina que incutiram. Então eles já têm a marca da besta neles. Sim, isto eles já estão marcados, porque é muito difícil você pregar a palavra da verdade, que esta palavra que eu estou pregando é a verdade, para um católico, e o que ele responde em seguida? Eu sigo a maior igreja, a minha igreja é a maior igreja, dela eu não vou deixar. Eu não vou deixar porque ela é a única igreja, é a maior igreja, o Papa está no lugar de Cristo aqui no mundo. Então eles não deixam dessa doutrina que incutiram na mente deles, mas uma doutrina errada, de uma igreja errada, que não existe na Bíblia e que a Bíblia é contrária a ela. Então isso já é a marca da besta? Sim, exatamente. Porém, esta marca da besta, irmãos, vocês não pensem que isso não vai se materializar em algo físico. Por que irá se materializar em algo físico? Porque o anticristo precisa saber quem são os seguidores dele e quem não são. E vocês sabem, tudo que nós fazemos, nós temos que marcar para sabermos quem está do nosso lado. Você vai escalar um time de futebol, você tem aqueles jogadores que você vai escolher, aqueles que estão do teu lado. Porém, se um vem lá e diz, juiz não, técnico, eu não vou fazer desse jeito que você quer. Aquele é um jogador rebelde, pera lá, você está sendo pago para trabalhar aqui, você tem que obedecer às minhas ordens. Ou você obedece às minhas ordens, ou então você não está no time. Se você não está no time, você é anti o time, é contrário ao time. Então aquele jogador que é contrário ao que o técnico ensina, ou é seu subordinado e não quer obedecer, é chamado do quê? De rebelde. Então vejam, a Igreja Católica tem o time dela. Mas não é só os católicos.
Eles querem saber quem está unido com eles, não é só a Igreja Católica Romana, esses são os Illuminati, esses são a maçonaria, esses são aqueles, os poderosos do mundo que se reuniram para fazer isto, e fazer acordos escondidos e ocultos até trazerem essa pessoa do anticristo no mundo. E ele vai querer colocar uma marca neles. Ele vai querer saber a divisão destas pessoas, quem é a nosso favor, ou quem ainda vai crer nesta Bíblia antiquada que está ali sendo pregada e é contra o sistema mundial que nós estamos colocando do nosso anticristo, ou melhor, daquele que vai governar o mundo, o qual nós escolhemos. Você é a favor nosso ou você é contra nós? Então, nesse tempo, eles farão isso, irmãos. E hoje já foi criada esta marca da besta. E a gente vê pelas revelações que o próprio Senhor Jesus Cristo tem trazido nesses últimos dias, porque Ele tem arrebatado pessoas em espíritos e Ele já revelou para estas pessoas que têm deixado na internet avisos para nós que esta marca vai ser introduzida nas pessoas e é exatamente como a Bíblia diz, ou na mão ou na testa. Este é um chip que já foi inventado. Só falta ser introduzido dentro das pessoas. Então vejam, irmãos, quando você tiver esse chip, você vai poder comprar, vender, fazer seus negócios livremente. Mas se você não aderir a esse sistema deles de usar o chip, porque vão obrigar todos a usar esta tecnologia, então te chamarão de quadrado e dirão que você é contra o progresso, e dirão que você não é um deles. Você é um idiota que seguiu aquela Bíblia antiquada, o qual Jesus Cristo estava dizendo, não façam isso, de aceitar esta marca, porque o dia que fizerem isto, vós se separareis de mim para sempre. Então, as almas de vocês, quando saírem de vossos corpos, que vocês tiverem que enfrentar a morte, não entrarão mais no meu reino. Lá vocês não são aceitos mais, porque vocês escolheram este sistema mundial a favor deste homem que é contra a minha palavra, que é contra a minha pessoa, o meu senhorio, que eu criei o mundo. É isto que Cristo dirá para você. A sua alma será perdida para sempre no momento em que você usar este chip. E aí a escolha é de cada um, meus irmãos. Então, irmão Branham continua falando para nós aqui. Graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória. Não terá de passar por isto. A igreja não vai passar por isto, irmãos. Porém, a igreja vai ver o início disto acontecer. E nós estamos vendo. Nós já sabemos que o chip existe. Nós já sabemos que o sistema que querem controlar nós já existe. Já estão mais ou menos controlando nós. E quando eles derem a ordem de colocar o chip nos nossos corpos, aí então Deus tem que nos tirar daqui, para que nós não passemos esta tribulação. O maior perigo então, irmãos, não é aceitarmos a tecnologia do celular ou as coisas que tem hoje para nosso proveito próprio enquanto a tecnologia é boa. O maior perigo é quando quiserem introduzir alguma coisa em vossos corpos e dali vocês terem que aderir, obrigados a ele, a servir a eles através disso que vão implantar nos corpos humanos. Agora note, no tempo do fim, no fim das eras da igreja, ele é chamado. Ele e seus filhos são chamados anticristo, porque tudo que é contra Cristo é anticristo, e tudo que é contra a palavra é contra Cristo, porque Cristo é a palavra, agora é a palavra. Agora, ele é o anticristo, contra Cristo, este governador mundial. Então, em Apocalipse 12, 7 e 9, quando Satanás é precipitado, o acusador, você vai querer anotar isto, porque quero que você o leia. Não temos tempo agora, são 20 ou 15 para as 10, mas em Apocalipse 12, 7 e 9, Satanás, o espírito, o diabo que está lá em cima agora, acusador de nossos irmãos, muito bem, a igreja é recebida em cima.
e Satanás é precipitado para baixo. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Então Satanás encarna ele próprio no anticristo e é chamado a besta. Então, Apocalipse 13, ele estabelece a marca. Está vendo? Quando aquele que resiste somente agora, seu cristianismo subsiste na terra em sua pureza, é por causa daquele que resiste. Lembre-se, aqui atrás em Tessalonicenses, assentando-se sobre o templo de Deus, chamando a si mesmo Deus, perdoando o pecado sobre a terra, e isso prosseguirá e se multiplicará na iniquidade e adiante, porque ainda não será conhecido até que seu tempo de ser revelado seja declarado. E então a igreja será arrebatada. E quando ela for arrebatada, então ele se muda de anticristo. Agora, ó que coisa, a igreja, a grande igreja é aquilo, agora ele se torna a besta. Queria poder fazer as pessoas verem isto. Agora lembre-se, o anticristo e a besta são exatamente o mesmo espírito. Aí está a trindade, sim Senhor, são 3 estágios do mesmo poder diabólico. Lembre-se, Nicolaíta, veja, teve de estar encarnado antes que pudesse ser coroado, está vendo? Agora observe isso, 3 estágios. Primeiro estágio, ele é chamado anticristo. Segundo estágio, ele é chamado falso profeta. Terceiro estágio, ele é chamado a besta. Então a besta é o diabo encarnado. Hoje ele é o falso profeta com o diabo encarnado nele. É o Papa. Papa é o falso profeta. Ou os papas foram os falsos profetas. Até chegar na besta. Então ele é chamado novamente o falso profeta, o que quando o ensinamento tornou-se um homem, ele foi um profeta para o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. O Papa foi o profeta para a falsa palavra, e isso o fez um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve, porque a besta de 7 cabeças, dragão, foi precipitado do céu e veio encarnar no falso profeta. Aí está, ele tinha 7 diademas e foi precipitado e lançado na terra e no mar. Muito bem. O que estamos dizendo? Quem é este cavalgador, este cavaleiro? Sabe o que é? É o super-homem de Satanás. Eu fui outra noite, 2 irmãos sentados nesta igreja agora, o irmão Norman, lá atrás, eu creio, o irmão Fred, fomos ouvir um homem ensinar sobre o anticristo. Um homem bem conhecido, um dos melhores que as Assembleias de Deus têm. E sua interpretação do anticristo foi que vão tirar algum tipo de vitamina de um homem e transferir esta vida de um homem para a grande imagem que vai se estender, dar um passo de um quarteirão de cada vez. Poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo com uma ilusão como essa, ou o que ele afirma ser? Quando aqui está a Bíblia, diz quem é o anticristo. É um homem. Note, este cavaleiro não é nada menos que um super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Ele é um gênio instruído. Agora espero que tenha os ouvidos abertos. Estavam testando um de seus filhos, não faz muito, num programa de televisão para ver se ele não era mais inteligente do que o homem confrontante, para se candidatar para o presidente. Está vendo? Para presidente, está vendo? Por conseguinte, ele tem muita sabedoria. Satanás também tem. Ele tenta vendê-la. Ele a vendeu a Eva, ele a vendeu a nós. Temos desejado um super-homem. Nós o temos, muito bem. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Eles vão conseguir. Espere só até que a igreja suba e Satanás seja precipitado. Ele irá encarnar, isso mesmo. Eles querem alguém que realmente possa fazer o serviço. Ele o fará. Instruído. Ele é o super-homem de Satanás, com instrução, com sabedoria, com
teologia de igreja, de suas próprias palavras, de própria autoria, e ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo, e ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na confederação de igrejas, e a confederação mundial de igrejas, e já tem seu edifício construído e tudo alinhado, não há nada faltando. Todas as denominações estão presas a isto, a federação de igrejas. E o que está respaldando isto? Meu irmão Branham responde: Roma. E o Papa agora está clamando: somos todos um, vamos nos unir e caminhar juntos. Isso no tempo do irmão Branham. Mas e hoje, irmão, está diferente? Não está diferente, está igual. A Igreja Católica Romana continua nas mesmas intenções dela. Continuando, e estas pessoas, até mesmo algum de vocês, povo do Evangelho pleno, negam, têm de negar seu ensinamento evangélico para dar um passo como esse. O que vocês fizeram? Tão cegos e essa coisa denominacional que vocês rejeitaram a verdade. E a verdade foi posta diante deles. Eles se afastaram dela e a deixaram, e agora foram entregues à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados com ela. É exatamente isso. E o anticristo toma tudo isto, e a Bíblia disse que ele enganou todos, T-O-D-O-S, todos sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos debaixo desses selos desde a fundação do mundo. O irmão Branham bateu palmas uma vez. Agora, se a Bíblia disse que ele fez isto, ele fez. Dizem: bem, eu pertenço, aí está assim, exatamente, à mesma instituição prostituta, é o mesmo sistema que começou no princípio, que é o anticristo, o tempo todo. Vão me escrever por causa disso. É a verdade, estou esperando, amém? Agora note, ele conquistará e quase tem um domínio atualmente, enquanto ainda é anticristo, antes que se torne besta. Fala-se em castigo cruel, espere só. O irmão Branham bate no púlpito 4 vezes. Observe pelo que terão de passar aqueles que forem deixados aqui na terra. Haverá choro e pranto e ranger de dentes, porque o dragão Roma lançou água de sua boca para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher que foi deixado sobre a terra depois que a noiva foi selecionada e tirada. E o dragão fez guerra contra o remanescente que não quis entrar e foi perseguido. Vejam aqui, irmãos, que irmão Branham foi bem claro em dizer: depois que a noiva foi selecionada. O que estamos passando nós hoje, atualmente? Estamos nós sendo selecionados quem vai fazer parte desta esposa. É por isso que Deus nos prova. E hoje você está ainda sendo selecionado, mesmo você, da mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa, da terceira etapa revelada. Você está sendo selecionado se você vai ou se você fica. Você está sendo provado através desta pregação para você. Não adianta dizer: nós obedecemos o pastor Osmar, nós ouvimos as explicações do pastor Osmar, mas você vive isto? Você não faz mal para o teu irmão? Você não fofoca do teu irmão? Você não vai até o Facebook e diz para apagar as lives dele? Você continua amando o teu irmão ou você continua ainda desunido, o difamando pelas costas? Você está sendo selecionado agora mesmo? Você acha que subirá no rápido, que Deus terá isto como esposa? O Senhor Jesus Cristo quer uma esposa com o caráter dele. Ele não faria isso para ninguém, esses tipos de coisa. Então sua esposa não pode fazer também. E essa esposa, quem faz isso não é esposa. Não tem lugar no reino de Deus pessoas que fazem isso. E a verdadeira igreja passaria por isso se fosse possível, mas veja, eles já estão debaixo desse sangue pela graça de Cristo e não podem passar pela tribulação alguma. Eles não têm período de tribulação. A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. E amém, louvado seja Deus, como amo isto. A próxima etapa para nós é o arrebatamento.
Mas se estivermos ali selecionados por Deus na linha correta da palavra, e a linha correta ela ensina, é o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, a outra porção agora. O resto é passado. Deixe-me dizer-lhe, estamos dizendo que tipo de conquistador ele vai se tornar, e ele realmente vai conquistar. Já conquistou, já está tudo amarrado, só isso, vai amarrar com o dinheiro, lucro imundo, exatamente, eles amam o dinheiro mais do que a Deus. Tudo em que eles pensam agora é quanto dinheiro ele tem. O que é isto? Você sabe, muitas vezes se diz, deem à igreja o dinheiro e ela revolucionará o mundo. Deem à igreja o dinheiro e ela enviará evangelistas ao mundo inteiro. E o que ela fará? Conquistará o mundo para Cristo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pobre e cego amigo. O mundo não é ganho por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu ainda digo mais, pela pregação do evangelho que estou fazendo agora, desta maneira que o mundo é ganho. Não se enviando evangelistas para cá ou para lá. Hoje a internet está fazendo esta mensagem ir para todo lugar. Continua, irmão Branham, dê a Deus homens que sejam valentes, que tomem posição ali nessa palavra para viver ou morrer. É o que conquistará. Diz o irmão Branham. Haverá só uma coisa que isso poderá conquistar: aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo são os únicos que ouvirão isto. Dinheiro não terá nada a ver com isto. Envia-os mais para dentro de suas tradições denominacionais. Vejamos, sim, com um gênio instruído, ele será inteligente. Ora, todos os seus filhos ao redor dele serão inteligentes, doutorado em filosofia, leis, LLD, QSD, ABCDEF, até Z, eles terão tudo inteligentes, porque segundo a ordem de Satanás, qualquer artifício engenhoso contra a Bíblia é de Satanás, é do diabo. Foi exatamente com isso que ele enganou Eva. Ele disse, está escrito, Deus nos disse para não fazermos isso. É o que Eva deveria ter respondido. Então Satanás disse, mas espere, ou a serpente dizendo para Eva, certamente Deus não o fará, mas eu abrirei os teus olhos e lhe darei sabedoria. Ela a recebeu. Eva aceitou. Temos desejado isso. Nós também recebemos essa nação. Note, ele conquistará o mundo religioso inteiro. Ele conquistará, fará um concerto com o povo de Daniel. Aqui está. O povo de Daniel, os judeus, os israelitas. Aqui está tanto no povo gentil quanto no de Daniel, os judeus para as últimas semanas. E aqui estamos, até desenhamos isto em quadros, e você os vê perfeitamente. É aí que está, graças a Deus, aí está ele. Esse sistema organizacional é do diabo, e isso é sem usar meias palavras. Tampouco, está vendo? Agora, não as pessoas ali, elas são gente de Deus, muitas delas, mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos aqui, até estarmos com essas trombetas soando, e a próxima vez que eu vier para cá, essas trombetas soando, lembre-se, trombetas é uma mensagem soando. Quando aquele terceiro anjo passou, sai dela, povo meu. Quando aquele anjo voa, é ao mesmo tempo que essa mensagem deste aqui para a última trombeta, ou a última mensagem, a mensagem do último anjo, o último selo é aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo, sim, Senhor, tudo se encaixa, paz passa para a eternidade. O último anjo é o irmão William Branham. E agora, ao mesmo tempo em que esse indivíduo está conquistando, eu encerrarei. Deus vai fazer algo então também. Não vamos simplesmente dar todo o crédito a Satanás aqui. Não vamos falar sobre ele, está vendo? Enquanto esta grande coisa está acontecendo lá, este grande sistema juntando estas organizações numa união de modo que possam se associar e se posicionar contra o comunismo, e não sabendo que Deus levantou o comunismo para conquistá-los.
sem dúvida. O que fez o comunismo se levantar na Rússia? Por causa da impureza da Igreja Romana e das demais. Eles tomaram todo o dinheiro que havia na Rússia e deixaram o povo morrer de fome e não lhes deram nada. Em lugar disso, viveram exatamente como o resto do mundo. Estive no México não muito tempo e vi aquelas pobres criancinhas. Nenhum país católico, nem mesmo é autossustentável. Não há nenhum deles. Pergunte-me onde. Mostre-me onde estão. Nenhum país controlado pelo catolicismo ao menos consegue se sustentar. França, Itália e todos eles, México, onde quer que se vá, eles não são autossustentáveis. Por quê? A igreja tirou tudo o que eles tinham. Foi isso que a Rússia expulsou. Observe o que aconteceu. Eu sei disso por experiência. Eu me achava lá e você acharia que o jubileu de ouro estivesse ocorrendo ao ouvir os sinos tocando e aqui uma pobrezinha de uma mulher descendo a rua arrastando os pés e um pai levando um bebê e 2 ou 3 deles chorando. Ela estava fazendo penitência por alguma mulher morta lá. Achava que conseguiria ir para o céu por meio disso. Oh, que coisa lamentável. Então eu vi de pé ali, a economia deles é tão desproporcional. A igreja toma tudo que eles têm aqui, um pequeno pancho. Pancho significa franque. Ele vai, ele é pedreiro e ganha 20 pesos por semana, mas lhes são necessários todos os 20 pesos para comprar um par de sapatos. Essa é a economia deles. Mas agora, o que me diz então? Ele, sendo pedreiro e um assentador de tijolos e ganha 20 pesos por semana, sobre um exemplo, não sei quanto ele ganharia, mas digamos que esse tipo de sistema econômico seja equilibrado. Note, agora se ele ganhasse 20 pesos por semana, lá vai Chico, que significa pequenino, e ele trabalha lá por cerca de 5 pesos por semana, ele tem 10 filhos para alimentar, mas haverá alguém batendo na porta. O irmão Branham bate no púlpito várias vezes para tirar de cerca de 5 desses pesos, ou 4 deles, de qualquer maneira, pela compra de uma vela de banha para queimar sobre um altar de ouro de $1 milhão por seus pecados. Aí está. Esse é o equilíbrio da economia. É assim que os países estão. E aqui no nosso país, irmãos, temos o nosso presidente com a primeira-dama, que gostam de tirar do povo bastante, gastar bastante em viagens, né? E aí, pobre povo trabalha para pagar estas viagens. Então eles vão tirando tudo que o povo tem, até deixar o povo sem nada. E o irmão Branham continua dizendo, a coisa tira tudo, a igreja tira tudo. Ela está com isso nas mãos. É só isso? Mas vejam bem, irmãos, esse presidente, esses outros presidentes, a quem eles estão unidos e servindo? A Igreja Católica Romana também. Então eles estão no mesmo plano de tirar a economia das pessoas. Ela, com o dinheiro dos judeus, daquele concerto, como a Bíblia disse, eles tomarão a coisa inteira. E então ela se torna uma besta. Não compre seu concerto e violenta. Ele acaba com o resto da semente daquela mulher. Assim, a lança da água da sua boca faz guerra, e haverá choro e pranto e ranger de dentes. E a noiva está se casando na glória. Veja, ao mesmo tempo, aqui o irmão Branham fala que a noiva está se casando na glória. Foi-nos pregado na mensagem do pastor Osmar que a noiva casou ali em 28 de fevereiro de 1963. Não vou discutir isso, né, irmãos? Mas nós estamos no tempo agora em que a esposa tem que se manifestar. E temos que saber quem é esposa e quem não é. Não me importa quanto custe, eu quero estar lá. Agora, note ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, pouco antes disso acontecer, melhor dizendo, na Terra, enquanto todos esses escrúpulos de denominações discutindo suas diferenças acerca de seus credos, Deus prometeu que nos enviaria um verdadeiro profeta da verdadeira palavra, com uma mensagem para retornar à Terra a palavra original de Deus e a fé dos pais, que é os nossos pais apóstolos, para fazer descer o poder do Espírito Santo entre as pessoas, com um poder que as levantará acima destas coisas e atrará para dentro ao mesmo tempo. Sim, a mesma palavra sendo indicada de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Eis que estou convosco sempre, até a consumação dos séculos, e também fareis as obras que eu faço. Estarei convosco um pouco e não me verão mais, porque se organizarão e dispersarão, mas vós me vereis, porque estarei convosco. Estarei até mesmo em vós, até a consumação, dentro de nós, através do que? Da palavra dele, da Bíblia. Aquilo que está dentro de nós é a palavra revelada da Bíblia, da hora, do momento em que vivemos. Ele disse que sua indignação será derramada depois da consumação. Aí está, ó Deus, quem é esse cavaleiro sobre o cavalo branco? Você não é cego, você vê quem é. É esse anticristo, é esse espírito enganoso que prosseguiu agora, se infiltrou. Deus simplesmente continua repetindo isto. Ele o mostra como um homem saindo de cavalo branco e com seu arco, mas sem flechas. Ele é um fanfarrão, um enganador. Ele não tem poder. Dizem, o poder da igreja, onde está? O que eles fazem? Disse, somos a igreja original, a original que expulsava demônios. Não, somos a igreja original. O irmão Brando diz, a igreja original expulsava demônios, curava os enfermos e ressuscitava os mortos, tinha as visões e tudo mais. Onde está isso agora? Está vendo? É um blefe. Arcos sem flechas, na verdade nós temos que expulsar os demônios que estão nessa igreja dizendo que são líderes, porque são demônios dentro deles falando uma mentira para o povo. Então, o que são essas pessoas de cardeais e papas e todas essas instituições são endemoniados contra Deus, os anjos caídos. Mas veja, quando Cristo veio, uma espada saía da sua boca como um relâmpago, saiu, consumiu seus inimigos, lançou fora o diabo, cortou tudo mais. Ele veio, sua vestimenta salpicada de sangue, em sua coxa estava escrito a palavra de Deus, amém. Ei-lo com seu exército vindo do céu. Esse cavaleiro sobre o cavalo branco tem estado na terra o tempo todo. Ele mudará de anticristo. Ele fará isso e se torna um falso profeta. Veja, ele começou como anticristo e espírito, então se tornou um falso profeta. Então, mais tarde, quando o diabo é expulso, encarna-se então com o diabo. E aí ele se torna besta. 3 estágios. Primeiro, um diabo, para começar, um espírito do diabo. Então se torna um falso profeta. Este é o Papa, um dos Papas, professor de uma falsa doutrina. A seguir ele vem com o próprio diabo encarnado. Aí então ele é chamado a besta e o anticristo. E ao mesmo tempo em que este diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado em homens. Amém, ó, que coisa, que ocasião. Vocês o amam? O irmão Breno fala aqui. Então aqui ele não encerra a leitura do primeiro selo, primeiro selo pregado pelo irmão William Rembrandt, o qual somente repeti e algumas coisas expliquei a mais, trazendo para o dia de hoje. Não é acrescentando, mas é a palavra da verdade da hora, falando a verdade do dia para nós. E estamos perto de estarmos ali para receber aquela marca da besta, aquele chip ou aquela tecnologia que vão tentar implantar nos seres humanos. E agora existe um chip que querem colocar no cérebro. Cuidado, pessoas. Vocês têm que entenderem que estas igrejas, a Igreja Católica Romana e também as evangélicas que vão se unir com a Igreja Romana logo, logo. Todos esses são sistemas denominacionais onde Deus não está mais. Deus está em sua palavra como sempre esteve. E Ele está na mensagem da hora do dia com o pregador da mensagem de um só homem, na mensagem do dia. E é aí que a esposa então tem que estar, junto com a águia do dia. E então seremos reconhecidos no céu como esposa do Senhor, com o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus os tenha abençoado. Desculpe que eu passei bastante do tempo, porque eu queria encerrar de uma vez hoje o primeiro selo, então, mas os que regozijam na palavra do Senhor e amam a palavra do Senhor, eles ficam até o fim. Agora, aqueles que querem continuar vivendo as coisas do mundo e não querem estar no reino de Cristo, tenhas também a sua livre escolha. Deus nos deixou livre para escolhermos o nosso destino.
Quem escolhe Cristo, ama Cristo e as coisas de Cristo, e irá com Cristo no arrebatamento. Isto não é fanatismo, como muitos dizem que a gente é fanático em crer na Bíblia. Nós temos que ser fanáticos, sim, fanáticos na verdade do Senhor, na verdade da palavra, porque se nós não formos assim, nós então estaremos errados em viver qualquer vida misturando a Bíblia com um pouco de Bíblia e um pouco de vida mundana. E isto não vale para a esposa, valerá para aqueles que querem ficar no mundo e passarem a tribulação. Mas aqueles que querem a salvação do Senhor não são assim. Eles vivem com a família do Senhor, em uma só fé, em uma só doutrina, em um só espírito, em um só amor de irmãos entre eles, não difamando e não falando mal pelas costas uns dos outros, mas sim os amando e reconhecendo o homem do dia, para estarmos unidos com esta águia, e aí então subiremos e todos estaremos unidos no corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, abençoa as pessoas que viram esta pregação, que as possa ajudar onde elas estiverem, a abrir os seus olhos para a verdade e verem aonde está a única verdade do Senhor para a salvação de nossa alma, para junto de nosso Deus e nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. O demais, Senhor, que eles possam sair dessas coisas erradas, receberem o Teu Espírito Santo verdadeiro e estarem na palavra da verdade da hora, para então serem chamados esposa do Senhor e estarem preparando para o arrebatamento que está por vir. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até uma outra oportunidade, meu irmão. Deus abençoe, irmão Luiz. Deixa eu desligar aqui.